Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar direto numa daquelas mudanças jurídicas que pegam muita gente de surpresa e que acaba de redefinir as regras de aposentadoria para as mulheres policiais no Brasil. Para quem acompanha de perto essas idas e vindas do direito constitucional e da Previdência, olha, esse é um estudo de caso simplesmente imperdível. A gente vai destrinchar a recente decisão do Supremo Tribunal Federal que alterou pontos importantíssimos da Emenda Constitucional 103, lá de 2019. Vamos entender direitinho o que mudou de fato, por que mudou e como fica a matemática real na vida de quem está na linha de frente das polícias civil e federal. Mas antes de entrar nos números, pensem um pouco nessa pergunta aqui. Será que as regras de aposentadoria policial deveriam ser idênticas para absolutamente todo mundo? Bom, essa foi exatamente a premissa adotada há alguns anos atrás. Só que essa tentativa de colocar todo mundo na mesma caixinha acabou gerando um verdadeiro nó constitucional, um mistério jurídico que o STF precisou entrar em cena para resolver. E para a gente entender essa história direito, nosso roteiro de hoje tem 5 paradas bem claras. Primeiro, a regra de 2019. Depois, o problema constitucional. Em seguida, a decisão do STF. O impacto prático de tudo isso e, por fim, o que acontece daqui para frente. Começando então pelo ponto 1, a regra original, lá de 2019. A grande raiz de toda essa discussão se resume a uma expressão de 4 palavras: para ambos os sexos. Essa frase, que foi parar no texto da reforma da Previdência, virou o grande alvo do debate. A intenção inicial dos legisladores era, literalmente, nivelar o jogo 100%, ignorando qualquer tipo de diferença de gênero para essas categorias policiais específicas. E a coisa estava lá, preto no branco. O artigo 5º da emenda determinava que policiais civis, federais e agentes penitenciários e socioeducativos iam se aposentar com uma idade mínima de 55 anos para ambos os sexos. Uma exigência cravada, igualzinha, tanto para homens quanto para mulheres. Dando uma olhada nesses números, a matemática da emenda de 2019 era implacável. Olha só, 55 anos de idade mínima e 30 anos de tempo de contribuição para todo mundo, com pelo menos 25 anos de efetivo exercício policial. A igualdade aí foi absoluta, nenhum tipo de desconto. Era a mesma regra de ponta a ponta. O que nos leva direto ao nosso ponto 2, o problema constitucional no meio dessa história. Aí vem aquela dúvida que não quer calar. Por que tratar todo mundo exatamente igual foi considerado inconstitucional? Até soa meio contraintuitivo, né? Afinal, quando a gente pensa em igualdade, a gente costuma pensar em regras iguais. Mas no direito, colocar todo mundo no mesmo balaio pode dar dor de cabeça. E aí que está a chave. A inconstitucionalidade nesse caso específico foi justamente o fato de a lei não reconhecer critérios diferenciados para as mulheres, algo que a própria estrutura da nossa Constituição Federal exige. O argumento principal foi o seguinte: ao igualar a idade e o tempo de contribuição, a emenda simplesmente ignorou um princípio geral gigantesco da Constituição. Esse princípio serve para compensar as desigualdades históricas e aquelas famosas duplas jornadas de trabalho que as mulheres enfrentam, dando a elas regras um pouco mais flexíveis. Então, vamos para o ponto 3, a intervenção da Corte e a decisão do STF. O Supremo Tribunal Federal entrou em cena e, por unanimidade, bateu o martelo. Eles referendaram a medida para suspender a eficácia daquela expressão para ambos os sexos. Ou seja, todos os ministros concordaram que os artigos 5º e 10º tinham que ser ajustados, porque, do jeito que estavam, feriam a lógica protetiva da própria Constituição. E como eles resolveram isso temporariamente? Usando a famosa regra de simetria. Descomplicando o juridiquês, simetria é o seguinte: o tribunal simplesmente pegou o padrão de diferença de gênero, que já existe lá na Constituição para os servidores públicos em geral, e aplicou como um espelho para essas policiais civis e federais. Basicamente, se a regra geral dá um desconto para as mulheres, a regra das policiais tem que dar também. Justo, né? E na prática, essa simetria toda se resume a um número mágico: 3. Esse número é o coração da decisão do STF. Ele representa exatamente a redução geral de 3 anos que passou a ser aplicada aos prazos de aposentadoria dessas mulheres policiais. Passando para o ponto 4, vamos ver o impacto prático dessa nova matemática. O contraste agora fica super evidente. Para os homens, a regra original da emenda de 2019 não muda absolutamente nada. Eles continuam precisando bater a marca dos 55 anos de idade. Agora, em contrapartida, as mulheres precisam de 52 anos de idade, tudo graças a esse abatimento de 3 anos garantido pelo Supremo.
E detalhe importante, o desconto não é só na idade, não. A regra da simetria também corta o tempo de contribuição obrigatório para as mulheres. Enquanto os homens ainda têm que suar a camisa por 30 anos de contribuição, as policiais do sexo feminino agora têm esse requisito reduzido para 27 anos. Então, passando a régua e resumindo a matemática inteira da coisa, a idade das mulheres cai de 55 para 52 anos. O tempo de contribuição cai de 30 para 27 anos. Isso vale para as mulheres nas polícias civis, federal e também nas funções socioeducativas e penitenciárias que a norma cobre. E o recado principal para gravar, as regras de 2019 seguem intocáveis para os homens. Finalmente, o nosso quinto e último ponto. O que acontece agora? Bom, o tribunal deixou um roteiro bem claro de 2 passos. O primeiro é que essa redução de 3 anos é uma medida temporária. É tipo um tapa-buraco de simetria que o STF criou para resolver a urgência. O segundo passo, que é o definitivo, é que a bola agora está com o Congresso Nacional. Eles têm o dever de redigir e aprovar uma nova norma. O STF avisou que os parlamentares devem criar a diferenciação que acharem adequada, usando a liberdade legislativa deles. Ou seja, quem vai dar a palavra final sobre o tempo exato no longo prazo é o Congresso. Isso deixa a gente com uma reflexão gigante para encerrar essa análise. Como será que o Congresso vai fechar essa conta e redefinir de forma permanente esse equilíbrio entre gênero e o peso do trabalho nas próximas reformas? Eles vão manter esses 3 anos cravados ou vão inventar um critério totalmente novo? Olha, fica aí o convite para a gente continuar acompanhando cada passo do Legislativo nesse tema que mexe com a vida de tanta gente. Muito obrigado por acompanharem mais essa explicação com a gente. Até a próxima!